Queridos, me envolvendo na conversa, nas orientações, nos aconselhamentos pastorais, a gente tem tido a oportunidade de ouvir a expectativa de alguns irmãos, a curiosidade de outros, as experiências. A gente tem percebido o quão importante é a gente compartilhar e ouvir o que os irmãos trazem como experiência. E eu gostaria de trazer hoje algo destinado para algumas decisões que possam afetar. Olha que interessante. Eu não quero falar de uma interpretação, de uma hermenêutica minha, não quero falar de uma exegese, daquilo que eu retirei do texto, para que você possa ter uma compreensão textual. Eu gostaria que hoje você mergulhasse mais profundamente, porque diante do que nós estamos experimentando nos últimos dias, a proposta é: faça, construa, firme a tua casa na rocha, para que você permaneça firme. Eu quero falar nesta manhã da inconstância, da não permanência, da falta de perseverança, daquele que não se fixa, não se apoia, daquele que tem o problema, a dificuldade de permanecer na presença do Senhor. É aquele tipo de pessoas que, muito combinando com os tempos atuais, são pessoas volúveis, ao mesmo tempo quer, da mesma forma não quer, está no caminho, de repente desiste, fica parado. E é engraçado que a inconstância tem causado também um bando de pessoas hipócritas, porque todo mundo está lutando para que a sua caminhada ela permaneça, lutando para perpetuar os teus passos diante da presença do Senhor, e de repente aquele que parou, aquele que desistiu, está julgando quem está indo, fica apontando para aquele que está se esforçando. Nesta manhã eu quero fazer uma pergunta para você: você é árvore firme ou palha espalhada? Firme, consistente, raízes profundas. E a palavra que nós vamos hoje nos basear para a leitura é uma palavra escrita como um ingrediente. É como que o dono da receita, que estava lá com a receita guardada, ele vai passar para nós a receita do bem viver. Por isso que ele fala bem-aventurado, no Salmo 1, ele já vai dizer: será feliz quem seguir esta receita. Meu irmão, minha irmã, no Salmo 1, é um salmo que não tem autor, ele é desconhecido. Quer dizer, o autor é o Espírito Santo, mas nós não temos o nome atribuído de quem fez a escrita. Não sabemos se foi os filhos de Coré, não sabemos se foi Asaf, não sabemos se foi Davi. É um salmo que o autor é desconhecido. Mas o Salmo 1, se você analisar o que está contido, a receita no Salmo 1, está presente em toda a poética do livro dos Salmos. Nesta manhã eu quero falar que no Salmo 1 nós temos dois caminhos representados por dois tipos de pessoas: o justo e o ímpio. E aí eu vou fazer logo de cara a hermenêutica interpretativa. A chave é dois caminhos: ou você é justo ou você é ímpio. E quando eu falo de justo, não estou falando da prática da justiça só não. Eu estou falando daquele que anda no caminho, que se esforça para permanecer, que ele é a árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o teu fruto, e que cada vez que o ano vai passando, as suas folhas estão presentes, porque ele está firmado sobre a rocha. Hoje eu quero falar de perseverança, eu quero falar não de entusiasmo, porque a euforia, o entusiasmo passa, mas a perseverança, ela é aquela que determina os teus passos, que determina a sua aproximação, que determina onde você quer chegar. O que está acontecendo com as igrejas? Aonde estão os irmãos de joelhos?
Aonde estão os irmãos que perseveram mesmo? Esses dias nós estávamos aqui na TBP e Deus trouxe uma palavra tão real, tão concreta ao nosso coração. Eu posso me levantar amanhã para enfrentar a mesma guerra que eu estou experimentando ou enfrentando hoje, mas é certo que se o Senhor me permitir levantar amanhã, eu não serei o mesmo para enfrentar a mesma guerra. A guerra pode ser a mesma, mas Deus está fazendo algo novo na minha vida, Deus está fazendo algo novo na minha história. E para que isso aconteça, não é um dia estar com a ferramenta, com a arma na mão e no outro dia você está desarmado. Está na hora de nós voltarmos às origens. O Evangelho tem resistido porque ainda tem cristãos perseverantes, que estão plantados como árvores junto a ribeiro de água, onde ele é nutrido, as suas raízes são profundas e tudo o que ele faz é bem sucedido. Amém, irmãos? Ser bem sucedido, vou falar uma coisa que essa semana me deixa confirmar o que eu vou falar para você. Hoje os nossos olhos estão se deslumbrando pelos ídolos homens e mulheres, que faz um casamento bonito, ostentativo. Olha aí, lancei, tá? Passa nas grandes mídias, todo mundo, que lindo vestido, que lindo maquiagem, que lindo lugar, que lindo tudo. Mas perseverar para manter o casamento de pé é para poucos. Hoje é muito fácil abrir mão, não gosto mais, não quero mais. Pensou que casou com um príncipe encantado, e aí o príncipe não é tão cheiroso todo dia, o príncipe não é tão agradável toda hora. E aí é que está, você tem que estar firme para suportar. Eu estava lendo um descrito de Lewis e ele dizia uma coisa que eu achei maravilhoso. Cristo participou do sofrimento. Cristo teve aquela paixão de sofrimento pela minha e pela sua vida. Mas ao passar o sofrimento e ele perseverar na determinação, ele perseverar no chamado, ele cumprir todo o propósito, ao passar tudo isso, ele foi recebido aos céus, está sentado à direita do Pai. O que isso quer dizer? Que assim como Cristo, eu perseverar nas minhas tribulações, tal como Ele, eu terei direito de estar junto a Ele, para desfrutar o que Ele conquistou. Então está na hora de nós nos firmarmos, e nesta manhã eu quero compartilhar com vocês alguns aspectos da palavra. Nós não vamos ler ainda, mas abra sua Bíblia no Salmo 1. Abra sua Bíblia no Salmo 1. E eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade bíblica. Jesus disse a alguns irmãos: tenha bom ânimo, que significa coragem. Nesta manhã o Senhor está falando isso para mim e para você. Tenha bom ânimo, não desista não, persevera, coragem. Os tempos são maus, mas tenha bom ânimo. Só voltando naquele slide rapidinho, por favor. O segundo slide, eu quero trazer essa curiosidade. Vamos lá. Ao paralítico que está em Mateus 9:2, Jesus diz para ele: tenha bom ânimo. Aí você vai falar assim: mas que curioso, o homem não andava e Jesus fala para ele ter coragem. Não é isso? Ué, como que uma pessoa fala para o paralítico ter coragem, ter bom ânimo? Aquela mulher do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica, Jesus olhou para ela, está registrado em Mateus 9:22, Jesus disse para ela: tenha bom ânimo, coragem. Quando Jesus estava andando sobre as águas, Mateus capítulo 14, 27, e os discípulos começaram a ficar assustados, porque eles pensaram que era um fantasma, Jesus falou: coragem, meu povo, tenha bom ânimo, sou eu. E por último, sobre a volta de Jesus, ele estava falando de todas as dificuldades que os discípulos enfrentariam. E aí ele termina dizendo: contudo tenham bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tenha, porque eu venci o mundo. Pastor, por que você está mostrando essa curiosidade? Porque em todos os momentos que ele disse tenha coragem,
Ele estava presente. Ele estava presente com o paralítico. Ele estava presente com a mulher hemorrágica. Ele estava presente andando sobre as águas. E ele estava presente trazendo aos seus discípulos a realidade do que eles enfrentariam. Por que Jesus está dizendo para você ter coragem? Porque Ele está presente na situação que você está enfrentando. Jesus está dizendo: tenha coragem, tenha bom ânimo, porque assim como eu venci, você também pode vencer. Com uma diferença: Jesus é a nossa companhia. Amém, irmãos? Jesus não está exigindo que você sozinho enfrente. Jesus não está exigindo que você sozinho lute. Ele está falando: encontre coragem, porque eu estou contigo e eu estarei com você aonde estiveres. Porque eu digo para os corajosos: a partir de agora está na hora de você enfrentar, porque estamos juntos e a batalha não é só sua, a batalha é do Senhor. Aleluia! O paralítico andou. A vida estava resolvida? Não, ele precisava trabalhar. Ele precisava correr atrás do que era dele. Então Jesus falou: você vai ficar de pé, mas tenha coragem. Jesus pode estar dizendo para você nessa manhã: eu vou te libertar. Eu vou te libertar, mas fica de pé e tenha coragem, porque novas situações se colocará. Contudo, eu estou contigo todos os dias. Tenha coragem, não desista. Eu vou falar uma coisa que está ardendo no meu coração. Tem gente que hoje o Espírito Santo está sussurrando no coração, aqui ó, no ouvido: não é tempo de desistir. Aquele que não andava, andou. Aquela que estava com fluxo de sangue, cessou a sua hemorragia. Eu andei sobre as águas para que tivessem coragem. Eu digo para vocês: tenham bom ânimo para enfrentar o mundo. Eu não estou falando, irmãos, uma alegria hipócrita. Nossa, estou passando pela prova e é só glória a Deus. Não, tem dia que você vai chorar. Tem dia que você vai aos pés. Tem dia que você não quer compartilhar com ninguém, mas existe uma presença constante. Tenha bom ânimo, eu estou contigo. Aleluia! Vamos para o Salmo 1. Leitura do 1. Isso vai ter que impactar seu coração nessa manhã. Uma leitura eficaz. Um descrito do passo a passo de como é o saber viver. Bem-aventurado é aquele, a Bíblia em outra versão vai dizer assim: bem-aventurado o homem. Mas o homem está dizendo todo e qualquer ser humano que Deus criou. Não existe o sexo feminino ou masculino. Deus não está falando de gênero, Ele está falando bem-aventurado. Por isso que eu gosto da versão NVI. É aquele que se propõe, é aquele que quer. Então eu vou colocar na palavra bem-aventurado o que pode acontecer para aquele que quer, que é assim: será feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém, não fique parado, não fique detido. Estão pecando, você não está. Eu não vou estar conivente com essa situação. Eu não ficarei, eu não apoiarei. Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na companhia dos zombadores. Desculpa. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, e eu não estou falando de dinheiro, não estou falando do carro, da casa, eu estou falando das suas ideias, o que Deus vai implantar dentro do teu coração. Eu estou falando da palavra que vai sair da tua boca, será bem sucedida. Eu estou falando da escolha das amizades que vão entrar dentro da tua casa. Bendito será aquele que entrar na tua casa, aquele que sair da tua casa, porque a tua casa é a tua fortaleza. Deus trará prosperidade dentro do teu lar, e não é só de mantimento não. Deus trará prosperidade sobre aquilo que você faz, as suas escolhas. Tremendo isso. Tudo o que ele faz prospera.
Não é caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, irmãos? Aqui, o que está introspectivo aqui? O que está implícito nesse texto? A liberdade de escolha, e que existe uma escolha. Quem eu sou nesta escolha, liberdade de escolha, e quem eu sou nesta escolha. Deus me dá liberdade. Existem dois caminhos: justiça e iniquidade. Iniquidade é o sistema do mundo. Eu quero aproveitar a minha vida, eu quero encher a cara, eu quero viver os prazeres, eu quero ter as amizades, ir para onde eu quero. Você pode, Deus não vai colocar uma arma no teu pescoço para que você não faça. Escolha. Deus nos permite ter liberdade de escolha, mas fato é que existe dentro dessa possibilidade, nessa possibilidade, esse caminho vai te conduzir até um determinado local. Então vamos entender passo a passo da mensagem. Hoje eu quero falar da inconstância espiritual. O que é inconstância espiritual? Ausência de perseverança e ausência de firmeza na vida cristã. É aquele que hoje glorifica, hoje ele está orando pelo outro, mas isso não é característica dele. E vou dizer mais: dentro da comunidade dos justos, nós conhecemos o irmão imperseverante. O irmão que tem a frieza, a inconstância, ele é conhecido por muitos. Isso é super desagradável. O caminho do irmão inconstante é ser detectado. Ele é detectado de que forma? Hoje eu estou no ápice. Cuidado comigo hoje, porque eu estou cuspindo fogo do altar. Aí você encontra o irmão 2 dias depois, acabou, frieza, acabou aquela perseverança. Uma das coisas que eu acho mais importante no meio cristão é o discernimento. Poucos estão buscando discernimento do Espírito. Está na hora de nós cristãos nos colocarmos na verdadeira direção, colocarmos no verdadeiro conhecimento. Adorar ao Senhor, sim, é maravilhoso. Receber do Senhor aquele incentivo, aquele estímulo maravilhoso. Mas eu quero ver perseverar, eu quero ver permanecer. O mal desses irmãos que é tudo fogo, que tudo é profecia, que tudo é eis que te digo, o mal desses irmãos é eu olhar para eles e dizer: mantenha isso que você está querendo mostrar para os irmãos. Porque Jesus está falando, é preciso ter coragem. O que eu quero dizer nessa manhã, e eu quero compartilhar com todos vocês que estão aqui, existe um padrão na presença do Senhor, existe uma constância, existe uma necessidade de nós termos com Deus algo permanente, inquebrável, que se sustente através do conhecimento. O que o Salmo 1 vai dizer? Que aquele que é como árvore, ele está meditando quanto tempo? Quanto tempo? De dia e de noite. O que me coloca em contato direto com Deus é o conhecimento da tua palavra, é o conhecimento do que Ele fala. Eu serei como árvore nutrida por água constantemente. Eu estava ontem limpando o meu aquário, que estava bem precisando. Não quero nem olhar para a casa da irmã. Aquela água foi ficando turva. E eu falando assim, eu vou limpar. Ou depois, não perseverei com o aquário. Vou limpar. Aquela água foi ficando turva. E aí, por muito tempo sem limpar, o filtro começou a fazer um barulho. Quando eu fui limpar, o filtro estava danificado. Tive que comprar outro. Tive que substituir. Trazendo para a nossa realidade. Hoje eu não vou orar. Fui para a igreja domingo, não preciso ir hoje. Os inconstantes, eles vão pulando. É os cabuladores de culto, os cabuladores da oração. No passado
Se eu precisar me ver como eu era, alguns irmãos falam isso para mim, se eu precisar ver como eu era no passado, eu orava, eu jejuava. Eu estou falando do agora, Jesus está falando, seja corajoso hoje, porque o corajoso é de dia e de noite. Ô Josué, meu servo Moisés morreu. Vou colocar você no lugar dele, mas eu quero que você, eu exijo que você seja forte e corajoso. Não vai estragar o aquário porque você não limpou. Não vai ter que jogar fora o filtro, porque ele vai ter que ser substituído. O que eu quero que você entenda nessa manhã, o Senhor está exigindo de nós um posicionamento. Está na hora de nós entendermos que permanência exige de nós um esforço corajoso, de todos os dias estar imersos, mergulhados na presença do Senhor. E não vai ser o irmão que vai colocar a mão na tua cabeça e dizer, eis que hoje o Senhor te prepara uma mesa na presença dos teus adversários. Não espere ninguém dizer, porque o Espírito Santo que habita em você, todas as manhãs está dizendo, renovo sobre ti as minhas misericórdias, para que você tenha uma nova oportunidade nesta manhã. Os irmãos às vezes saem decepcionadinhos do culto. Poxa, Regina não vem nem orar por mim hoje. A irmã Débora nem colocou a mão no meu coração. E às vezes tem uns irmãos que vêm, são ousados. Eles entram no culto e falam assim, Senhor, hoje eu quero que o pastor Jonas ore por mim. Se não for ele, qualquer um que vier, eu não vou aceitar. Não, pode até ser. Esses dias aconteceu isso com o irmão, ele falou para mim assim, e foi uma coisa extraordinária mesmo. Esse irmão, ele encostou aqui, e a gente estava cantando uma canção, o Espírito Santo falou, dê um abraço nesse irmão. Aí eu chamei ele estava ali, eu fiz assim, ele olhou assim, aí eu abracei, nós começamos a chorar, ele falou, pastor, você não acredita que eu falei para o Senhor que eu gostaria de um abraço do meu pastor nessa manhã? Foi gostoso aquilo, mas eu digo assim, isso não dependia. Se o pastor não tivesse dado um abraço dele naquela manhã, então no próximo culto ele não estaria aqui. Não é assim que funciona. Os corajosos não dependem do seu líder. Os corajosos não esperam uma palavra motivadora para ajoelhar-se no chão, para louvar o nome do Senhor. Ele não precisa de uma motivação para glorificar o nome do Senhor. Os corajosos estão na presença do Senhor de dia e de noite, e é sustentado pela presença do Senhor de dia e de noite. É a presença do Senhor que traz sobre nós essa sustentabilidade. Hoje, a ausência de perseverança e a ausência da firmeza na vida cristã é aquilo que eu acabei de falar e o que está no Salmo 1. É o que me põe à escolha. Se eu estou na presença do Senhor, eu escolho o bom caminho. Aí você fala assim, porque depois Deus vai destruir, depois Deus vai castigar. Não, depois a escolha que eu fiz trará consequência. Onde eu optei estar, o que eu decidi fazer é o que vai me levar à destruição ou vai me levar à produção de folhagem e frutos. É o que diz o Salmo 1. Eu peguei uma frase da internet que diz assim, o pior não é morrer, porque todo mundo, Deus é democrático, é bonito, não é tão bonito, é rico, é pobre, é famoso, não é. Todos, sem exceção, estão destinados à morte. Então, nossa, olha, o grande cientista do passado não está vivo. Passou o tempo dele. Os grandes homens que escreveram a Bíblia não estão mais aqui. O que está é a inspiração do Espírito Santo. Mas eu digo para você, o pior não é morrer, mas é viver sem sentido. O que nós estamos fazendo com as nossas escolhas? O que nós estamos fazendo? Perseverar. Está na hora de nós entendermos que a perseverança traz resultados. A perseverança, a continuidade, a briga ferrenha do cotidiano vai fazer toda a diferença. O que nós temos visto são pessoas que estão mortas, vivas. Você olha
o desastre que está acontecendo nas escolhas das pessoas. Olha que interessante. Nós estamos sob a influência da mistura de algo químico na bebida alcoólica, que quem está consumindo está trazendo um dado significativo para a nossa sociedade. Como o crente não bebe, amém, irmãos? Amém. Bebida alcoólica, então o crente não vai morrer. Aí chega um dado que o irmão que frequenta a igreja tal tomou. Que crente que nós estamos mostrando para o mundo que nós somos? Porque vamos levar a coisa como ela deve ser. Se está matando quem bebe bebida alcoólica, o crente não bebe, então o crente não vai morrer. Espero em Deus que isso seja um dado que feche essa conta, porque o que está sendo anunciado é que está aumentando. Então as igrejas não devem se preocupar. O que as igrejas devem se preocupar é com uma mudança efetiva na transformação desse mundo. Porque o que estão fazendo é o lucro acima da pessoa, é o dinheiro acima daquele que vai consumir. Hoje eu estou falando desta escolha, daquele que não tem perseverado. A palavra está sendo anunciada: não coloque na tua boca aquilo que não agrade a Deus, não ande nas companhias daqueles que vai tirar você do caminho correto. Cuidado com as suas escolhas. A Bíblia está falando, a Bíblia está anunciando nesta manhã: será feliz aquele que não se detém na roda dos pecadores, não se assenta com os zombadores. Ou seja, a palavra, aquele que bebe da fonte, aquele que é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não temerá o que está acontecendo no mundo, porque as minhas escolhas estão pautadas na vontade do Deus eterno. Eu continuo no caminho. Amém? Eu continuo no caminho. Agora o cristão que uma garrafinha não vai fazer mal, começa com uma, e aí começa a atormentar a família, aí começa a dizer o que não é para dizer, a trazer à tona o que não é para trazer à tona, aquilo que deveria ser jogado no abismo, lançado, porque o diabo é que faz isso. Portal para entrada, cuidado. Perseverar é fazer o que é correto. Se Deus disse siga em frente. Amém, igreja? Árvore plantada, firme, fundamentada. Por isso que eu falei, o que você é? Árvore plantada ou palha espalhada? A palha, o vento vem, espalha. A árvore plantada, ela resiste. Pode cair as folhas secas, mas as folhas verdes Deus já está fazendo brotar. Está lá, está presente. A palha, o ventinho, o problema, a situação faz ela ir para longe, ela se dissemina o mundo afora, mas aquele que está no caminho, aquele que é a árvore plantada, está sendo nutrida pelo Espírito Santo de Deus e resistirá no dia da sua adversidade, perseverar na presença do Senhor. É isso. Árvore plantada, base firme, fruta na época certa. Eu fui ler numa versão da Bíblia Mensagem, diz o seguinte: todos os meses a árvore que está plantada junto ao ribeiro, Deus renova suas folhas, ela fica verdinha todos os meses. Agora tem irmãos que é de estação, né? Ele é igual à estação, só vai florir na primavera. O irmão só vai dar risadinha se estiver na bênção, porque se ele está na prova, não chega perto dele não. Ele é azedo mesmo, porque eu nasci assim. Mas quando ele recebe uma bênção, pastor, eu quero testemunhar. Nós passamos por um tempo para destravar dos irmãos uma ideia de que Deus abençoa todo mundo, toda hora e o tempo todo. Esse irmão falou assim para mim: eu quero trabalhar na empresa X, é o meu sonho. Meu irmão, é o teu sonho, vamos orar, porque se for e você alcançar, Deus te der a possibilidade de você atingir,
que seja para glorificar o nome dele. Oramos. Vamos fazer uma campanha, vamos no monte, pastor, vamos no monte, juntamos os irmãos, vamos no monte. Deus abriu a porta, o irmão tomou posse, o irmão conquistou o emprego do sonho, mas foi o irmão entrar no emprego do sonho, a igreja virou um pesadelo. A igreja já não é mais interessante, eu estou muito cansado, eu tenho que aproveitar com a família, né, pastor? Só trabalho, final de semana, igreja, aquela que ajudou na oração, aqueles irmãos que subiram no monte, aqueles que se propuseram. Meu irmão, cadê a perseverança? Ele abriu a porta, mas isso não é motivo para que eu feche as portas para ele. Está na hora de nós entendermos, perseverar, base firme. O que eu sou com Deus no muito, eu também serei com Deus no pouco. O que Deus me deu hoje no sim, eu também serei com Ele amanhã no não. O que eu sou com meu Deus no agora, eu serei no amanhã, porque eu sei da onde Ele me tirou, e eu sei para onde eu quero ir. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu não dependo da bênção, porque se Ele não me abençoar, Ele vai continuar sendo Deus. Amém, irmãos? Se Deus fizer, e se Ele não fizer? Não, Deus não fez, eu vou para outra igreja, eu vou para outro lugar, porque eu quero que Ele faça. A palha é sem firmeza. Soprou o ventinho, não quero mais, estou desistindo. O que tem de palha casando, desculpa, tá? Irmãs, não casa com homem palha. O homem palha, ele é o homem princeso. O homem princeso, tudo ele quer desistir. Vou para casa da mãe. O homem palha, ele casa, ele gosta de exibir para os colegas, o churrascão. Ah não, hoje é buffet, né? O buffet, a dancinha. O homem princeso, ele gosta de aparecer na dancinha. Ele gosta de estar malhadinho, ele gosta de aparecer. Mas quando chega o dia mau, o homem princeso é que nem palha. Desisto. Casamento? Vou procurar outro, porque eu quero é ser feliz. O homem palha quer ser feliz, mas não quer fazer ninguém feliz. Irmãs, abre os olhos. Como diz o mundo, antes só... Foi vocês que falaram, eu só falei como diz o mundo. Antes só vocês complementaram. Eu prefiro. Por isso que eu não sou um grande fã do Tales, mas eu escolho Deus. Entre o palha e a árvore, eu sou a árvore, porque a água que vai nutrir as minhas raízes não é palha. O meu Deus continua o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, também não case com mulher palha. Pensou que ia ficar só na gente? Tá bom, né? A mulher palha, a aparência é mais importante do que o ser. O que ela veste deve chamar mais atenção do que ela é. Cuidado, irmãos. O golpe está aí, cai quem quer. É isso. Aquela que quer exibir para os colegas e dentro de casa é braba. Minha cozinha ninguém entra. Também nem queria muito, mas o que eu quero dizer? Filhos de Deus, que é nutrido pelo Espírito Santo, ele tem mudança de vida, transformação. Ele é constante, ele é firme. Firme. O Filho de Deus, ele tem uma palavra só. Estava conversando com o Cito me falou uma coisa que me trouxe um alerta. Ele falou que filhos de Deus não é apenas uma palavra só. É como o pastor que tem uma palavra
E vamos dizer que o pastor da igreja ele tem uma determinada posição, uma determinada postura, uma determinada palavra. Aqueles que estão na mesma visão ouvirá, e alguém questionando saberá que a resposta, mesmo que não venha do pastor, é a mesma, porque é uma só palavra. Não é algo que vai contradizer, porque estamos todos no mesmo caminho. Está na hora de nós entendermos uma coisa, irmãos, que a Bíblia está nos revelando no Salmo 1. Junto a ribeiro de água é a integralidade da permanência do Senhor em tudo que nós precisamos. Eu emocionalmente posso estar passando por situações muito complicadas, mas não estou abalado porque eu tenho águas que vêm direto da fonte. A minha raiz está nutrida. Amém, irmãos? Fatores que deixam os irmãos inconstantes. Fui fazer um levantamento. O que deixa os irmãos inconstantes? Primeiro são os fatores sociais e culturais. É o irmão que tem influência do mundo. Ele está mais preocupado com a aparência. Ele está mais preocupado com a tendência. Ele está mais preocupado com as ideias do mundo. Olha, eu tenho uma posição política e essa eu luto mesmo. Está brigando pela posição política, mas não sabe nem o que está escrito no Salmo 23. É cheio das ideias e opiniões, mas não conhece a história profunda, arraigada dentro da Bíblia, a essência que nos faz estar de pé. Então o irmão inconstante, muitas vezes ele está influenciado pelo mundo. Chega na igreja, tudo na igreja é muito ruim. É muito esquisito, eu não gosto de alguma coisa, está tudo errado na igreja. Influenciado pelo mundo, ele acha que a igreja tem que ser o lugar que o agrade. Irmãos, a igreja é o lugar do seu confronto. É o lugar que vai dizer que você precisa mudar. E quando você olhar o irmão que você acha que precisa mudar, a mudança ainda é maior em você, porque você está deixando de ver aquilo que está em você para enxergar aquilo que está no outro. Fatores sociais. É o irmão, o fator social e cultural, é o irmão que fica desacreditando das coisas da igreja. Ele se deslumbra mais com aquilo que é lá fora do que aquilo que é aqui dentro da igreja, aquilo que está dentro da palavra. Fatores tecnológicos também deixam os irmãos fracos na fé. Como assim, pastor Jonas? Muita tela, muita tendencinha, muito uso, muito constantemente ligado nas tendências dos recursos tecnológicos, e a igreja já não atende mais. A igreja já está passada. A igreja já deveria ter se modernizado. Irmãos moderninhos demais. Isso acontece muito no mundo gospel. Enquanto a igreja aprimorou o dom do irmão, enquanto a igreja orou pelo dom do irmão, foi conhecer a tecnologia, o deslumbre, a tela no palco, tudo LED, e quando ele vê a imagem dele projetada lá, igreja? Para que igreja? Cultuar a Deus? Eu vou atrás daquilo que eu quero, meu sonho. Fatores espirituais e emocionais também deixam o irmão ali, pega bastante. Na hora da batalha espiritual, o irmão não está preparado, não se municiou. Cadê a armadura? Não orou no tempo que era para orar, não jejuou, não esteve na presença do Senhor, não buscou da fonte. Meu irmão, está na hora de nós entendermos. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: o diabo, ele tem dois momentos que ele ataca o crente. Ele ataca o crente quando o crente está preparado, e ele ataca o crente quando o crente não está preparado. Ou seja, o diabo sempre está em ataque. Agora cabe a mim, a você, cristão, estarmos firmados, perseverantes, arraizados, meditando de dia e de noite. Então, qual que é o fator que você precisa lutar? Qual é a área que você precisa se dispor? Qual é a decisão que você precisa tomar? Hoje, é hoje. Tomar a decisão é para agora. O Senhor está falando: tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu encerro essa ministração e eu peço para você abrir a sua Bíblia. Não precisa colocar a Babi, por favor. Mateus capítulo 7. Capítulo 7, versículos 24 e 25. Portanto,
Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Amém? Ouvir e praticar. Caiu a chuva, ao de repente. Eu fui lá, construí a minha casa, ela está bem firme sobre a rocha. Mas de repente, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Por que a tua casa não vai cair? Porque quando você construiu, você usou a sabedoria que Deus te deu, para que quando você passasse pelo de repente, a sua casa não cairá. Estou falando para os crentes inteligentes que estão meditando de dia e de noite. Agora vamos para o outro. 8:23. Vamos lá. Capítulo 8, 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. E aí? Começou o problema, Jesus não responde. Qual que é a sua escolha? Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Os discípulos já estavam com a sentença. Quando a gente vai conversar com alguns irmãos, eles já estão com a sentença: não vai dar certo, pastor, já orei. E os discípulos chegam até o Senhor e falam: nós vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e aí houve grande calmaria. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eu quero terminar nessa leitura? Porque se eu escolher estar nutrido por Jesus, é Ele que vai cessar o vento e a tempestade. Por isso Ele está falando para mim e para você nessa manhã: chega de inconstância. Tome uma decisão na tua vida, efetivamente. Tenha bom ânimo, coragem, porque de repente tudo pode mudar, mas o que não pode mudar é a sua escolha de ser cristão, a sua escolha de ser filho de Deus.